E aí, gente, é hora de historiar. E hoje, nesse vídeo, em mais um Escola Lugar de História, vamos falar um pouco do nazismo e do fascismo, nazifascismo como um movimento como um todo. Nesse vídeo, as palavras nazismo e fascismo vão se confundir um pouco, porque na verdade são praticamente a mesma coisa. A diferença é que o nazismo é o nome dado ao que ocorreu na Alemanha, que incluiu o antissemitismo, né, os campos de concentração contra judeus, essas coisas. Mas em teoria, né, em tese, é praticamente a mesma coisa. Então aqui nazismo e fascismo, né, vão se confundir esses dois termos. E nesse vídeo eu vou tentar desmistificar 5 mitos que são muito falados sobre o nazifascismo, que também é um termo que eu vou usar bastante. O primeiro mito que eu vou desvendar agora, o nazismo surgiu pelo ódio alemão aos judeus. Esse mito tá bem errado porque na verdade o antissemitismo, ou seja, não gostar de judeu, ter ódio contra judeu, ocorre desde que eles foram expulsos de Israel, lá antigamente, antes de Cristo ainda. Então desde a primeira diáspora já houve esse antissemitismo do judeu, porque ele era um povo que estava sempre vagando, sempre em busca de terra e que não tinha uma terra que era propriamente dele. Então aí os povos onde eles acabavam se instalando, né, os territórios, vão acabar desenvolvendo esse ódio contra essa etnia. Isso levaria a dizer que em qualquer momento poderia ter o nazismo, mas não foi o ódio aos judeus que fez com que o nazismo surgisse. É uma das grandes características do nazismo, o antissemitismo, né, o confisco de terras, de bens e o aprisionamento e escravização desses povos. Só que não foi a origem do nazismo isso. O nazismo ele vai surgir pela necessidade das grandes empresas da época da Alemanha, como a Volkswagen, a Philips, a Mercedes, etc., que essas grandes empresas elas precisavam impedir o avanço comunista. Porque em 1917 o comunismo estava em alta, tinha dado certo a Revolução Russa, o país estava alavancando com investimento na indústria bélica. E aí em 29 vai ocorrer a crise do capitalismo, né? Então vai ocorrer assim um receio em relação à adoção do liberalismo clássico. Então, a queda brusca do liberalismo pela crise de 29 com a ascensão comunista da Rússia, juntas vão pressionar a burguesia para que ela decidisse por um regime totalitário, um regime que não desse espaço para democracia, para voz, que não desse voz para esses comunistas. Era o grande desejo dessas grandes empresas, dessa grande burguesia. Então, na verdade, o nazismo surge para combater o comunismo e não para combater os judeus. Vale lembrar que a Alemanha vivia uma grande crise, porque tinha perdido a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes assolou, né, muito fortemente a região. E ainda teve a crise de 29, que quando os países estavam em reconstrução nas democracias liberais, vem a crise e que aí não tem mais dinheiro para os Estados Unidos dar para esses europeus. E aí acaba ficando um cenário assim de descrença no capitalismo. O segundo mito era: o fascismo era um movimento popular. Bom, pode-se até achar isso porque nos grandes discursos, né, nas grandes apresentações de Hitler, de Mussolini, aparece muito o povo aclamando, o povo saudando e tudo mais. Mas na verdade essa população ela foi apenas massa de manobra da grande elite. E o fascismo e o nazismo foram mais movimentos elitistas, movimentos burgueses. Como eu disse anteriormente, o fascismo e o nazismo foram ferramentas das grandes empresas para barrar o comunismo e manter o seu domínio capitalista no país. Então, não pode dizer que é do povo, porque na verdade a grande elite que estava interessada em oprimir em um regime conservador, autoritário, que restringisse as liberdades de qualquer pessoa, de expressão, de voto, de todos os direitos políticos, direitos humanos, estavam em segundo plano nesse momento, né? Nem existia praticamente. Isso foi uma ideia da grande burguesia para dominar a população e abafar, né, esse grande movimento que era o socialismo, o comunismo que estava em ascensão. Portanto, não é um movimento popular, muito menos de esquerda. É um movimento conservador, de direita e elitista, e é extremamente autoritário. Agora, assim, um dos maiores erros que são cometidos pelas pessoas em geral, assim, fascismo e comunismo são as mesmas coisas. Como eu já disse anteriormente, o fascismo ele surge para combater a ameaça comunista, ameaça lógico entre aspas, né? Então a grande burguesia vai se juntar, se aliar, para criar uma ferramenta que oprimisse a ameaça que representavam os vermelhos, que representava essa ideia de socialização, de planificação da sociedade, que poderia ameaçar totalmente o domínio burguês, o domínio capitalista nesses outros países. Portanto, na verdade, nazismo
uma das grandes características do nazismo é o anticomunismo, porque era a ameaça à grande elite, e a grande elite que era a grande protagonista desse movimento conservador e totalitário. É lógico que muita gente vai afirmar isso porque o Stalin também teve um governo autoritário de repressão e censura. Mas assim, o grande comunismo exaltado pelo Lenin, pelo Marx, antigamente idealizado, né? Ele não foi posto muito bem em prática pelo Stalin, porque o Stalin ele vai concentrar muito poder no Partido Comunista, ou seja, todo mundo vai ser igual, exceto o Partido Comunista. Toda a economia vai ser planificada, exceto as dominadas pelo Partido Comunista. Todo mundo vai ter expressão popular, debate político nos sovietes, desde que defenda o ponto de vista do Stalin. Então vai ser um comunismo às avessas que vai ser implantado aí pelo Joseph Stalin. Por isso que dá essa confusão de nazismo e comunismo ser a mesma coisa, mas é totalmente diferente. O quarto mito a ser desvendado aqui é: Hitler era alemão e odiava os judeus por serem capitalistas. Bom, primeiro, Hitler ele é austríaco, nasceu numa cidade muito pacata, muito pequena, seu pai era funcionário público, então ele não era alemão, nem muito rico, na verdade, né? E ele não odiava os judeus por eles serem capitalistas. Até porque, como eu já disse aqui umas 3, 4 vezes, o nazismo é um movimento extremamente capitalista, extremamente conservador, extremamente de direita. Então o ódio aos judeus não era por ser capitalista. É porque os judeus na época, grande parte deles, não todos, vale ressaltar, eles dominavam as grandes empresas financeiras, as grandes instituições financeiras. O que levava algumas pessoas, alguns falsos cientistas, como Hitler, como outros da época que defendiam o darwinismo social, por exemplo, eles defendiam que a culpa da crise na Alemanha, a fome, a miséria da população, era dos judeus, que teriam todo o dinheiro e ficavam com eles mesmos. E isso foi um discurso deles para se livrar dos judeus, para colocar eles em campo de concentração, confiscar seu dinheiro, que financiaria o ataque bélico, a indústria bélica, e também usar seu trabalho escravo nas minas de carvão e etc. Outro fator para os judeus serem odiados era que grandes comunistas, grandes líderes comunistas acabavam sendo judeus, porque eles defendiam uma mudança na sociedade. E aí isso com eles, alguns serem chefes de instituições financeiras, com outra que eles estão sempre no território dos outros, vai se aliar, para que aí o judaísmo seja como o bode expiatório de toda a miséria da Alemanha. Ou seja, para que o foco da crise do capitalismo, da crise do liberalismo depois da crise de 29, não fosse voltado para as grandes empresas que financiaram o golpe nazista, eles criam a figura do judeu como culpado pela crise, como o dominador do dinheiro, como o cara que empobrece a cultura da raça ariana alemã. O antissemitismo foi só um método criado pelos grandes líderes do partido nazista e fascista para desviar o foco, desviar as críticas da grande burguesia para um povo que não fazia muito mal para a Alemanha nem para nenhum país. E o quinto e último mito que eu vou desmitificar é que só existiu nazismo na Alemanha. Bem, isso foi uma ideia pregada assim. Isso de que o nazismo só existiu na Alemanha é uma ideia pregada pelos grandes financiadores do golpe. Por quê? Se a burguesia, a grande burguesia, essas grandes propriedades, essas grandes empresas, se essas grandes empresas aceitassem que o fascismo e o nazismo se estendeu até mais ou menos 1970, 1980, em países como Espanha e Portugal, seria muito perigoso para eles. Por quê? Isso abriria a opção para que fosse analisado como que esse regime chegou ao poder nesses outros países que perdurou e por que manteve, né? Portanto, você dizer que aconteceu apenas em um lugar, apenas em um tempo de 30 a 45 mais ou menos, e apenas com a figura do Hitler, é uma tentativa de personificar e desviar o foco das críticas das possíveis classes que foram envolvidas nesse golpe. Mas na verdade não, o nazismo e o fascismo existiram na Alemanha, na Itália, assim, em grande quantidade também teve na Espanha, pelo Francisco Franco, general, teve também em Portugal com Salazar, teve também na Romênia, na Hungria, na Lituânia, na Moldávia, em todos os países ali do leste europeu, praticamente todos, teve nazifascismo, teve no Japão. Muitos governos foram influenciados por isso. Até a França, na época da investida da Alemanha na Segunda Guerra, que é um assunto mais posterior, ela teve o seu regime inspirado pelos ideais fascistas, que aí é a conhecida França de Vichy, que foi governada pelo Marechal Pétain, que aí assinou armistício com os alemães, que não aniquilassem a França,
E aí até a França teve um governo nazista. E na verdade o nazismo ele se espalhou por todos os lugares do mundo. Teve nazismo nos Estados Unidos, a diferença é que ele não subiu ao poder. Teve na Inglaterra, teve também na China, tem em todos os lugares o nazismo. E dizer que ele morreu é um jeito dessa burguesia conseguir manipular mais uma vez a população para que eventos como aquele, como governos conservadores, governos autoritários, possam voltar a ocorrer, sem que a culpa seja voltada para a burguesia. E aí, só para concluir isso aí, que foi uma tentativa de uma aula diferente através de mito, vamos definir um pouco quais foram as características, né? O nazifascismo, ele é extremamente autoritário, ou seja, o chefe máximo, ele abusa dos seus poderes e, na verdade, muitas vezes tem mais poder do que está previsto na própria Constituição. Também existe esse fato do antissemitismo, principalmente na Alemanha. Além disso, ao totalitarismo, que complementa o autoritarismo no sentido do governo, do Estado, da figura do líder estar em todas as esferas sociais. Ou seja, na escola tem uma representatividade do líder, no futebol tem uma representatividade do líder. Quando você passa na rua, você tem que saudar, você tem que... Quando você vai dizer oi, boa tarde, vai estar sempre ligado à figura do líder. Então esse é o totalitarismo. Os regimes nazifascistas foram totalitários. São também de extrema direita, ou seja, de conservadorismo, de pouca liberdade política, de grande presença da elite, de grande presença da burguesia e de pouca preocupação com o povo. Ah, outra coisa. O Partido Nazista Alemão é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O socialismo aí não está relacionado nada a ver com o comunismo, com o Marx, com o Lenin, com a Rússia. Está a ver a tentar chamar mais a população, dizer que era um governo socialista. Então foi uma grande estratégia de marketing para atrair mais o povo, dizer que era dos trabalhadores, dizer que era nacional, dizer que era socialista. Porque aí foi uma tentativa de chamar mais gente para a causa, porque se dissesse que era de direita, que era da burguesia, que era para impedir o comunismo, não faria muito sentido para o povo em geral, para o trabalhador comum. Então colocam esses termos-chave para chamar mais a população e ter mais aderentes à causa. Outra coisa, é anticomunista, vale dizer muito mais. É um dos elementos assim chave para a Segunda Guerra Mundial, que eu posso discutir num vídeo futuro. É extremamente nacionalista, ou seja, valorizar o que tem no país. Na Itália houve muito isso, pelo futurismo principalmente. É um movimento também muito tecnológico, de belicismo, ou seja, de militarismo, de agressão, de violência. E um movimento muitas vezes irracional, porque ele vai priorizar tanto essas coisas instintivas, a violência, a matança, a superioridade de uma raça. É uma coisa assim tão selvagem que dá pra gente considerar esses movimentos até irracionais. Portanto, esse foi o vídeo de nazifascismo. Espero que vocês tenham gostado. É isso que eu tenho que apresentar pra vocês. Eu acho que ficou claro. Eu vou fazer um vídeo de Segunda Guerra posteriormente, não sei quando, mas que eu vou retomar alguns temas como nazifascismo, né, porque é fundamental para entender a Segunda Guerra se você entender o nazifascismo, porque ela começou em 39, etc. Essas coisas eu vou discutir no vídeo futuro. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa me contate aí embaixo, tem e-mail, tem também comentário, você pode fazer o que você quiser aí. Pergunta para mim que eu vou tentar responder. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse novo método, desmitificar, assim. Eu não queria fazer uma aula simples, igual foi o vídeo da Revolução Russa, quis dar uma diferenciada. Então é isso, muito obrigado por assistir. Não deixe de deixar seu like aí embaixo, se inscreva também para acompanhar os novos vídeos do canal. Eu espero que você vá bem numa avaliação futura que você possa ter de nazifascismo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido isso. Então é isso, muito obrigado por assistir. Eu sou o Gabriel, falou, valeu, fui!